Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, mas antes de prosseguir com o vídeo, peço a você que deixe o like para este vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para a relevância do canal. Também se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, se gostou, compartilhe com seus amigos. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles encontraram os tupis na praia. E mais para os tupis não foi uma novidade, né, encontrar povos estrangeiros, pois eles já comercializavam com outras nações, inclusive dos Andes. Os povos portugueses batizaram o nosso país de Brasil. Os nativos davam nome a toda essa extensão de terra, que compunha não somente o Brasil, mas outros países também. Ele chamava essa terra de Pindorama, que traduzindo significa terra das palmeiras, muito similar ao dado pelos portugueses, que também é o nome de uma árvore, de uma planta. Se engana quem acha que os indígenas tiveram seu primeiro contato comercial, de escambo, de troca, com os portugueses. Os nativos aqui do Brasil, em especial os tupis que viviam no litoral, eles já comercializavam, já faziam trocas, já faziam intercâmbios comerciais com os povos de outros países hoje, né, de outras regiões, como os povos dos Andes. Uma das teorias muito fortes hoje em dia é o caminho do Piabiru, que é um caminho que ligava São Paulo, Paraná e Santa Catarina, passando pelo Paraguai, seguindo, margeando os Andes até chegar nas grandes cidades incas. E estes caminhos, dizem alguns historiadores, eles foram originalmente criados, né, pela megafauna que existia aqui na América. Tatus gigantes, preguiças gigantes, e os nativos, perseguindo essa megafauna ou utilizando as trilhas deles, acabaram expandindo os seus territórios e os seus relacionamentos intertribais e interpovos. Aqui no fundo desse pequeno vale, nós temos uma grande rodovia aqui de São Paulo, a rodovia Bandeirantes, que foi usada aí, como o nome indica, pelos bandeirantes para conquistar o interior do país, mas que primitivamente era um caminho já utilizado pelos nativos, pelos indígenas, pelos povos que já viviam aqui. Então, não foi construído, esse caminho não foi aberto, ao que parece, pelos portugueses ou seus descendentes, mas eram caminhos que já existiam. Assim como outros, né, outras estradas no Brasil, defendem alguns historiadores, eram caminhos já existentes, mostrando aí a engenhosidade dos povos primitivos que viviam aqui, os povos nativos. Os nativos, né, os indígenas, são povos mestre do mato, né, são conhecedores do mato por natureza. Aqui no Brasil, a maioria das populações indígenas vivia e ainda vive, né, os que ainda restam, vivem em região de floresta, em região de mata. E eles dependem do conhecimento destas áreas para sobreviverem. Então são sobrevivencialistas, conhecem muito a natureza e os recursos que se extraem dela. E a cultura desses povos nativos que já habitavam aqui o nosso país, ela é muito rica, né, e muito variada. São muitos idiomas que eram falados aqui, ainda são falados vários idiomas, mas eram muito mais no período do descobrimento. Então aqui existiram vários povos e eles utilizaram os recursos de várias formas. Nós temos aí todos esses povos tradicionais aqui do Brasil conhecem muito bem a flora, que são os recursos, né, da natureza relacionados às plantas. Quais plantas são comestíveis, quais
podem ser utilizadas para remédio e quais são aquelas que podem ser utilizadas como instrumento, ferramenta para o seu bem-estar e para o seu dia a dia. Outro aspecto é o conhecimento que eles têm da fauna, né, dos animais que os cercam e como aproveitar esta fauna em seu benefício. Peixes, aves, mamíferos, enfim, os vários tipos de animais que existem e que podem servir de alimento e outros usos. De modo geral, os índios do Brasil, eles vivem em casas construídas de madeira e revestidas de palha, né? Palha de palmeira, geralmente. Então isso é uma característica quase que unânime aqui no Brasil. Mas existem alguns povos que constroem casas ou construíam casas subterrâneas, como é o caso dos Caingangue. Então esses povos Caingangue, que viviam no sul do Brasil, né, Paraná, São Paulo, enfim, região mais fria, eles utilizavam casas subterrâneas, muito provavelmente para se aquecerem. Mas as construções no Brasil nem de perto se comparam com o que a gente encontra nas culturas incas, maias e astecas. São muito mais simples. Outro aspecto é a agricultura. Os povos primitivos aqui do Brasil, os estudiosos estimam que eles já dominam técnicas agrícolas há mais de 8.000 anos, ou seja, muito próximo do que acontece na Europa, né, do que é registrado na Europa. Então a agricultura que é muito antiga. E uma das primeiras plantas a ser domesticada e a ser difundida, e que é muito utilizado hoje por nosso povo, é a mandioca. É um alimento básico do povo brasileiro, sendo utilizado em várias áreas, né? A gente encontra a mandioca na tapioca, na farofa, no polvilho, enfim, no pão de queijo e uma série de subprodutos que tem origem nesta planta domesticada e cultivada pelos nativos brasileiros. Existia um povo no Marajó que tinha uma cerâmica muito avançada, além de agricultura também avançada. E eles produziram obras de arte lindíssimas, que é chamada hoje de cerâmica marajoara. No meio do país, mais próximo da região amazônica, mais próximo do Xingu, na verdade, foram encontrados vestígios de grandes cidades, na verdade, cidades com até 50.000 pessoas. E essas cidades indígenas, né, elas eram fortificadas com barrancos, com montões de terra, como isso aqui, ó. Aqui nós temos um barranco, é de uma estrada, mas eles cavavam valas e erguiam montes de terra em torno das cidades para protegê-las. Numa arquitetura nativa brasileira. E as cidades elas tinham muitos pomares, tinham hortas que alimentavam todo esse contingente de pessoas. E por que essas fortificações? Porque as tribos e os povos viviam em guerras. E por causa dessas guerras eles tinham também que manter armas, tinham que ter armas para se defenderem. E estas mesmas armas eram usadas na caça, né, para obter o alimento. Algumas dessas armas são as seguintes: o arco e a flecha, que nós já conhecemos, utilizada aí tanto na guerra quanto para caça e pesca. A zarabatana,
que geralmente na ponta da zarabatana, do dardo, né, na ponta do dardo que sai da zarabatana, vai veneno. E este veneno geralmente extraído das costas de um sapo da Amazônia ou de outra região. E esse veneno é tão poderoso que ele tem a capacidade e o poder de abater animais muito grandes. A lança, né, que provavelmente é um dos instrumentos mais simples e mais primitivos, né, com a ponta afiada de pedra ou mesmo de madeira, né, endurecida com fogo. Então estas eram armas muito utilizadas pelos índios também. E o tacape, né, o tacape utilizado na guerra, que nada mais é que um tronco, um pedaço de pau com a ponta grossa, utilizado para ferir com força, né, o oponente ou a caça. E para se aquecerem, os nativos utilizavam roupa. Sim, a gente está acostumado a ver índios nus, né? E isso é uma imagem muito romantizada, mas os índios no Brasil, não todos, mas uma parte deles, principalmente os do sul do país, onde é mais frio, usavam roupas confeccionadas com fibra de plantas e fibra extraída de animais também. Então nós tínhamos aí vários desses povos que se utilizavam de algum tipo de roupa para se abrigarem do frio. E além disso, né, eu já falei um pouco antes sobre os caingangue, que utilizavam as casas subterrâneas, e esses caingangue também se protegiam do frio nesses locais, né? E a fogueira em todos os locais, em todos os tipos de habitações indígenas, são uma proteção contra o frio. Então esse é um pequeno resumo que eu trago aqui para vocês sobre estes verdadeiros mestres do mato, que são os povos nativos brasileiros, né, das Américas, os índios, que conheciam e conhecem tão bem a natureza e seus recursos e sabem muito bem utilizá-los para o seu proveito. E nós, né, como descendentes deles e de outros povos também, absorvemos muito desse conhecimento e o utilizamos em nosso dia a dia. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se você chegou até o fim. Até o próximo vídeo então. Um abraço.